Fala galera, que é o professor Índio na área, mais uma vez para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de eletrodinâmica. Tá? Sem mais enrolação, vamos direto ao assunto, não gosto de ficar enrolando muito em vídeo, tá? Vamos entrar agora em capacitores. Já coloquei mais ou menos um esboço aqui no quadro para a gente não ficar perdendo tempo. Então, capacitores são dispositivos elétricos / eletrônicos, tá? Eu acho que até tinha uns capacitores largado aqui, mas não vou procurar agora não. Se eu qualquer outra oportunidade eu coloco uma foto para vocês aí. Acho que eu vou editar, vou colocar uma foto agora aí. Puf! Ah, vira foto, né? Então, pessoal, capacitores são dispositivos elétricos / eletrônicos que têm a capacidade de armazenar cargas elétricas, tá? Mas para que serve um capacitor? Aonde o capacitor é utilizado, tá? Por exemplo, não sei se vocês lembram daquelas máquinas de tirar retrato antigas, né? Que o cara colocava um flash, aí tirava a foto, tuf, aí vinha aquele flash, aí você escutava aquele barulhinho, tuf, aí carregava o flash de novo, tá? É usado um capacitor. Nos teclados do nosso computador, tá? Ali a gente tem capacitores, né? Quando a gente tecla, a gente altera a capacitância, libera uma corrente elétrica e a letrinha aparece, tá? Então, vários dispositivos, airbag de carro, tá? Quando o carro dá uma colisão, tem um capacitor ali que ele, né, é móvel, digamos assim, altera a capacitância, libera uma corrente elétrica e aciona o airbag. Então, capacitores, né, tem várias utilidades no nosso dia a dia. Para quem já viu uma placa de computador, né, tem vários capacitores, vários resistores, tá? Assim por diante. Então, um capacitor, ele é um dispositivo que armazena cargas elétricas. Consequentemente, ele armazena energia potencial elétrica. E um capacitor, ele tem a capacidade de jogar, né, digamos assim, essa energia potencial elétrica de uma maneira muito rápida, tá? Então, quando a gente quer, né, jogar, digamos assim, uma energia de maneira rápida, a gente coloca um capacitor associado em série, associado em paralelo e assim por diante. O símbolo de um capacitor em um circuito elétrico são duas barras paralelas de mesmo tamanho, tá? Então aqui a gente tem um capacitor, né, o símbolo de um capacitor, e esse capacitor está ligado a um dispositivo, a um gerador que fornece a esse capacitor uma diferença de potencial, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que isso aqui é uma bateria, um gerador que está fornecendo uma diferença de potencial para esse capacitor. Digamos que aqui é o terminal positivo, o terminal maior, e aqui é o terminal positivo, o negativo, digamos assim, o potencial menor. Os elétrons, tá? Eles tendem a caminhar por esse caminho, tá? Ou seja, em direção ao terminal positivo, e os elétrons tendem a caminhar em direção à placa, fazendo com que a placa fique carregada positivamente no lado que está ligado ao terminal positivo e negativamente no lado que está ligado ao terminal negativo, fazendo com que o capacitor fique carregado, tá? Um pouco mais para frente a gente vai analisar carga e descarga de um capacitor. Em princípio, esse capacitor já está carregado. Quando esse capacitor está carregado, aparece um campo elétrico no interior desse capacitor, certo? E esse campo elétrico, ele, digamos assim, armazena uma energia potencial elétrica que a gente vai ver já já, tá? Todo capacitor, ele tem uma grandeza chamada de capacitância. O que é essa tal de capacitância? Verifica-se que a carga armazenada pelo capacitor, ela é proporcional à diferença de potencial submetida nos terminais desse capacitor. Então, se ela é proporcional, existe uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de Cesão. E ela é proporcional à diferença de potencial nos terminais do capacitor, certo? Esse carinha, essa constante de proporcionalidade, é chamado de capacitância. Ou seja, capacitância. E o que é essa tal de capacitância? A capacitância é a capacidade
que um capacitor, né, capacidade que um capacitor, mas tudo bem, é a capacidade de um capacitor tem de armazenar cargas elétricas. Quanto maior a sua capacitância, tá, maior vai ser a habilidade, né, digamos assim, que esse capacitor vai ter de armazenar cargas elétricas. Geralmente, né, se a gente passar a diferença de potencial para cá dividindo e ajeitar essa equação, a capacitância vai ser igual a carga armazenada dividido pela diferença de potencial nos terminais do capacitor. Carga, você já sabe muito bem que é dado em Coulomb, e diferença de potencial, você já sabe muito bem que é dada em volts. Coulomb por volt recebeu o nomezinho especial de Farad, tá? Ou seja, então a unidade de capacitância seria, ou é, melhor dizendo, o Farad, tá? Geralmente, a gente utiliza os submúltiplos do Farad. Como assim, índio? O milifarad, que seria o 10 a menos 3 farad. Show? A gente utiliza muito o microfarad, que seria o 10 a menos 6 farad. Aparece muito em questões também o picofarad. Eu só não sei se esse P é maiúsculo ou é minúsculo, tá? Depois vocês corrijam aí. Que seria o 10 a menos 12 farad e assim por diante. Então, mais uma vez, capacitor é um dispositivo elétrico ou eletrônico que tem a capacidade de armazenar cargas elétricas, tá? Ele armazena e solta, tá? Relativamente num tempo, né, muito curto, relativamente falando. Então, um capacitor tem uma grandeza chamada de capacitância. É a carga que ele armazena dividido pela diferença de potencial nos seus terminais. Show? Galera, existem vários tipos de capacitores no mercado. Capacitor cilíndrico, capacitor esférico. Porém, nesse nosso cursinho, né, no ensino médio, depois eu posso até fazer um vídeo separado, um pouco mais avançado, sobre os outros capacitores que existem. Porém, aqui no ensino médio, voltado para o Enem, para os vestibulares, para os concursos militares, AFA, EAR, ITA, o próprio ITA, o próprio IME, tá? A gente vai analisar o chamado capacitor de placas paralelas, tá? Então, são duas placas, né, digamos assim. Duas placas paralelas, a uma certa distância uma da outra, uma da outra, ligado numa bateria, né? Quando isso acontece, certo? É igual, quer ver? Aquela situação lá do, quando o cara tá, Deus me livre, hein? Quando o cara tá quase morrendo lá, com o coração parando, desfibrilando, aí tem aquele tal do desfibrilador, né? Que é aquilo ali é uma espécie de capacitor, tá? Ele armazena uma carga elétrica e depois, né, descarrega no pobre coitado lá que tá morrendo. Então, galera, um capacitor de placas paralelas, tá? Bom, mais uma vez, eu tenho aqui uma placa, digamos, carregada positivamente, ela foi ligada aqui numa bateria, terminal positivo, terminal negativo, ligado nessa placa. Essa placa ficou carregada positivamente, essa placa ficou carregada negativamente, apareceu um campo elétrico aqui, e esse campo elétrico armazena uma energia potencial elétrica que a gente vai ver já já como essa energia é armazenada e como ela pode ser descarregada. Verifica-se experimentalmente que quanto maior a área dessa placa, maior vai ser a carga acumulada pelo capacitor. Verifica-se experimentalmente, quanto mais perto as placas estão, maior vai ser a indução. Se maior vai ser a indução, também maior vai ser a capacidade desse capacitor armazenar cargas elétricas. Então, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é proporcional à área e inversamente proporcional à distância, tá? Então, a gente pode, né, formular uma equação, tá, para a capacitância do capacitor de placas paralelas. Essa equação ela é dada por essa formulazinha aqui.
capacitância é igual a uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de epsilon zero, vezes a área dividido pela distância entre as placas. Ou seja, quanto maior a área, maior a capacitância. E quanto menor a distância entre as placas, maior também a capacitância. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. O índio, fala, meu amigo, o que representa aquele epsilon zero ali? Esse epsilon zero é uma constante de proporcionalidade chamada de permissividade elétrica do vácuo, tá? Supondo que no meio do capacitor exista apenas o vácuo, tá? Eu não estou considerando que exista um material aqui. Num outro vídeo eu vou falar sobre materiais dielétricos, que geralmente são colocados no meio do capacitor. Em princípio, isso aqui é um capacitor de placas paralelas a vácuo, tudo bem? Então aqui no meio do capacitor a gente não tem nada, a gente tem um vácuo. E esse epsilon zero, vou colocar aqui embaixo, ele é chamado de permissividade elétrica do vácuo. Tudo bem? E tem um valor bem conhecido, tá? A permissividade elétrica do vácuo, vou colocar aqui embaixo, epsilon zero, vale 8,8 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro, né? Se você fizer uma análise dimensional, que eu não vou fazer aqui, você vai ver que a unidade é o farad por metro. Tudo bem? Chamado de permissividade elétrica do vácuo. Show! Tudo bem? Então, vem com o índio, vem. Vamos lá, pessoal. A gente viu, né, nós acabamos de ver que a capacitância de qualquer capacitor depende da carga que esse capacitor armazena, dividido pela diferença de potencial, tá, entre as placas, entre os seus terminais, digamos assim. E no caso, quando eu tenho um capacitor de placas paralelas, tá, vale essa equação, ainda vale essa equação, mas a gente tem uma equação específica para ele, onde a gente tem o epsilon zero, que nós acabamos de ver, a gente tem a área das placas e a distância entre essas placas. Ou seja, a capacitância de um capacitor de placas paralelas é igual ao nosso famoso epsilon zero vezes a área dividido pela distância. Essas duas equações, elas calculam capacitância. Então vocês concordam que eu posso igualar as duas? Não, deixa eu ir de feliz e orgulhoso. Vocês concordam? Né? Faz sentido igualar as duas? Faz sentido, não faz? Então, vamos igualar as duas. Vamos brincar um pouquinho de matemática. Vamos igualar as duas. Então, ó, Q sobre U é igual a epsilon zero vezes A sobre D. Show? Sem problema nenhum. Igualei as duas. Bom, existe uma equação, né? Eu não tenho esse vídeo pronto ainda. Né? Meu canal está em construção, eu paro, volto. Quando a gente tem duas placas paralelas, aqui no meio a gente tem um campo elétrico, né? E esse campo elétrico, dá para a gente calcular, se esse campo elétrico for uniforme, tá? Que na maioria das vezes, quando a gente tem placas muito grandes, e aqui no meio as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, esse campo elétrico ele é constante, né? Ou melhor, uniforme, uniforme. E para a gente calcular o campo elétrico, né, o valor do campo elétrico uniforme em função da diferença de potencial e da distância, existe uma formulazinha, né, que os alunos gostam de chamar de EDU. Não sei se vocês lembram do EDU, né? Ou seja, E vezes D, ou seja, o campo elétrico vezes a distância é igual à diferença de potencial. Tudo bem? Isso aqui é lá de eletrostática. Então, se no lugar desse U
eu colocar o campo elétrico vezes a distância, vamos ver como é que vai ficar a equação. Carga dividido por E vezes D, né, que é o EDU, é igual a ε0 vezes A sobre D. Show! Facão aqui, facão aqui. Se eu fizer um arranjo matemático, se eu passar meu campo elétrico dividindo, e se eu passar o ε0 vezes A para lá, né, multiplicando, melhor, multiplicar cruzado, né, gente? Multiplicar cruzado, eu sou matemático, não vamos multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que o meu campo elétrico, certo? Vai ser igual a carga dividido por ε0 vezes A. Então, tá aqui, ó, uma maneira da gente calcular o campo elétrico no interior do capacitor de placas paralelas. Basta eu saber a carga que ele acumulou, basta eu saber, né, a minha permissividade, no caso aqui, que é o vácuo, e saber a área, né, das placas, digamos assim. Agora, olha que maneiro. Se esse capacitor fosse esférico, esférico, índio? É, esférico, uma bola, esférico, tá? Qual que é a área da esfera? Deixa o índio feliz e orgulhoso. Deixa o índio feliz e orgulhoso. Qual que é a área da esfera? 4πr²? Acho que é, né? 4πr². Então, se eu pegar esse cara e substituir por 4πr², vem com o índio. Então, vai ser igual a carga dividido por ε0 vezes 4πr². Show? Se eu pegar e fizer um arranjo, só para ficar bonitinho, meu campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R². Estão lembrando dessa equação? Estão lembrando? Para quem já viu aí eletrostática, campo elétrico próximo de uma esfera carregada, né? Ou campo elétrico originado por uma carga pontiforme, não sei se vocês lembram disso. Ó, lembram do tal do K0? Ah, índio, aquele K0 que era o tal do 9 vezes 10 à nona? Isso, exatamente. Lembram que esse K0, que é a constante elétrica no vácuo, que é o 9 vezes 10 à nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ó, tá aqui, ó. Então, ó, campo elétrico é igual a K, Q sobre distância, ou no caso, raio ao quadrado. Então, qual a relação que a gente pode tirar de importante daqui? K0, que seria a constante eletrostática do vácuo, ela se relaciona com a permissividade elétrica do vácuo. Ou seja, K0 é igual a 1 sobre 4πε0. Então, tá aqui. Só estou aprofundando um pouquinho. Beleza? Vem com o índio, então. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, tá? Assim como os resistores, que nós já vimos em aulas passadas, eles... Deixa eu só botar a lanterninha para ativar aqui. Moleque! Galera, assim como os resistores podem ser associados tanto em série e quanto em paralelo ou associação mistas, os capacitores também. Tá? Isso não cai em prova, não. Despenca, cai demais. Tá? Associação de capacitores. Então, a gente tem aqui alguns capacitores associados em série, tá? É muito parecido com resistores, né? Resistor, que no caso é capacitor. Então, qual que é a característica de uma associação de capacitores em série, tá? Bom, pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber, a carga, né? A carga em coulombs que eles vão adquirir será a mesma, tá? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho, digamos, uma bateria com um terminal, digamos, positivo e aqui negativo.
me dando uma diferença de potencial U para toda a associação, certo? Aqui eu vou ter, né, a placa carregada positivamente, né, os elétrons vão tender a migrar para essa parte, fazendo com que essa placa fique com falta de elétrons. Essa falta de elétrons, por sua vez, vai induzir uma carga negativa do outro lado. Essa carga negativa, por sua vez, vai induzir uma carga positiva para o outro lado e assim por diante, né? E assim por diante. Então, primeira coisa que vocês precisam saber de uma associação de capacitores em série. A carga é a mesma para todos. Carga Q e carga Q. Certo? A diferença de potencial entre cada um vai ser U1. Aqui vai ser U2. Aqui vai ser U3. Ou seja, de forma que a diferença de potencial no capacitor 1 mais a diferença de potencial no capacitor 2 mais a diferença de potencial no capacitor 3 seja igual à diferença de potencial do gerador. Certo? Então eu posso falar o seguinte, ó, que U é igual a U1 mais U2 mais U3. Certo? Como a capacitância é igual a carga dividido pela DDP, se eu multiplicar cruzado, né, eu vou ter que a capacitância, melhor, que a carga dividido pela capacitância, que eu vou chamar de capacitância equivalente, vai ser igual a carga Q dividido pela capacitância, né, passei para cá dividindo, C1 mais a capacitância C2 mais carga pela capacitância C3. Como as cargas são iguais, né, todos adquirem cargas iguais, facão, 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 facão. Quem restou? 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então, está aqui a equaçãozinha para você calcular a capacitância equivalente. O índio, o que foi? Essa equação aí é muito parecida com aquela dos resistores, né? É. Só que da associação de resistores em paralelo. O índio, o que foi? E quando eu tenho dois resistores em paralelo, a gente tem produto pela soma, não tem? Aqui no caso, quando eu tiver dois capacitores em série, eu também posso fazer produto pela soma? Pode e deve. Então, pessoal, para dois capacitores associados em série, a capacitância equivalente é igual ao produto pela soma. Tá aqui. Que é o que a gente vai utilizar. Tudo bem? O índio, quando eu tenho vários capacitores associados em série, sendo eles iguais, eu posso fazer igualzinho aquele R sobre N lá de resistores? Pode e deve. Então, quando eu tenho... vou fazer aqui. Vou apagar aqui, hein? Acompanha aí. Para N capacitores, tá, associados em série, a capacitância equivalente vai ser a capacitância, né, de um deles, já que é igual, dividido pelo número de capacitores. Pessoal, então tá aqui, tá? Associação de capacitores em série. Se vocês perceberam, a associação de capacitores em série é idêntico à associação de resistores em paralelo. Então, se você sabe a associação de resistores, você sabe a associação de capacitores. É só inverter. Ah, índio, aqui é em série. Em série não soma não, né? Não.
Para capacitores, não. Para resistores, sim. Mas para capacitores, não. Para capacitores, vale, né, essas equações. Essa é a geral. Essa aqui é quando tem 2, que é o produto pela soma. E essa aqui é quando tem vários capacitores iguais associados em série. Show? Vamos dar uma olhadinha em capacitores em paralelo. Vem comigo. Em paralelo. Galera, associação de capacitores em paralelo. Assim como a associação de resistores em paralelo, todos possuem a mesma DDP, aqui também todos possuem a mesma DDP. É como se eles estivessem ligados, né, digamos aqui, a um gerador fornecendo uma diferença de potencial U. Então, por exemplo, em cima desse cara eu tenho uma diferença de potencial U, em cima desse cara eu tenho uma diferença de potencial U, sei lá, 10 volts, 20 volts, não importa. E a diferença de potencial em cima desse cara também é U. Tá? Então, todos compartilham a mesma diferença de potencial. Show! Certo? Agora, a carga acumulada por cada um não necessariamente vai ser a mesma, certo? Mas a carga acumulada pelo capacitor equivalente, certo? Pela conservação da carga elétrica, vai ser igual ao capacitor, a carga do capacitor 1, mais a carga do capacitor 2, mais a carga do capacitor 3. Como, né, apaguei aqui em cima, mas como capacitância é igual a carga dividido por diferença de potencial, se eu multiplicar cruzado, né, então aqui eu vou ter, vou botar aqui. Então, a capacitância equivalente vezes U, né, multipliquei cruzado, é igual a C1 vezes U, mais C2 vezes U, quadro pequeno é porcaria, cacete, mais C3 vezes U, certo? Como é a mesma diferença de potencial para todo mundo, U vai sumir, e a capacitância equivalente de uma associação em paralelo é simplesmente a soma das capacitâncias individuais. Ou seja, numa associação em paralelo de capacitores, se você quiser calcular a capacitância equivalente, basta você somar. Ô, Índio, então quer dizer que é ao contrário, né? Ao contrário de resistores. Porque lá na associação em série de resistores é que eu somava, não é isso? É. E agora, na associação em paralelo de capacitores é que você vai somar. Pegar a ideia? Então, se você sabe resistores, você sabe capacitores. É só inverter. Vamos ver uma questãozinha. Vem com o Índio, vem. Vamos lá, galera, para um exemplozinho aqui bem simples. Depois eu vou gravar um vídeo só de questões tops aí de capacitores. Mas aqui eu tenho uma associação de capacitores, tá? Aqui eu tenho um capacitor de 2 microfarads de capacitância. Aqui eu tenho dois capacitores em série, um de 3 microfarad e um de 6 microfarad. Aqui embaixo um de 2 microfarad e aqui um de 2 microfarad também, tá? Bom, eu quero saber qual é a capacitância equivalente dessa associação, certo? Bom, se fosse resistores, né, se vocês já estão mais acostumados, aqui teria dois resistores em série, depois ficaria em paralelo, depois no final tudo em série, né? Capacitor é uma coisa. Então, aqui em cima eu tenho dois capacitores em série, tá? Ainda, então 3 mais 6, 9, né? Errado, errado. Acabamos de ver que numa associação em série de capacitores, já que tem dois, vale o produto pela soma, não é isso? Né? É só você pensar em associação de resistores em paralelo, é o contrário. Então aqui, ó, esses dois caras aqui, ó, eles estão associados em série. Já que é em série e tem só dois, eu posso fazer o produto pela soma, né? 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Então, vai dar 2 microfarad. Certo? Como é uma questão teste, eu vou redesenhar de novo o circuito, tá? Só para a gente poder treinar. Claro que numa prova, num concurso, vai um pouco mais rápido.
Então, esse cara aqui de 2 microfarads eu não mexi. Aqui em cima, esse vai ser o filhinho dos dois, que deu 2 microfarads. 2 microfarads. Esse cara aqui de baixo, não mexi com ele. 2 microfarads. Certo? E esse cara aqui, né, também não mexi com ele. 2 microfarads. Só transformei esses dois nesse. Show! Agora esses dois aqui, ó, estão associados em paralelo. Numa associação de capacitores em paralelo, a gente soma, guerreiro. Então, ó, vou somar. Então, como é que vai ficar? 2 microfarads não mexi ainda. Esse que vai entrar vai ser o filhinho dos dois, que vai ser 2 mais 2, 4, né? 4 microfarads. E esse aqui, que eu não mexi, 2 microfarads. Pronto. Agora eu tenho 3 capacitores associados em série. Né? Se você quiser fazer par a par produto pela soma, fica à vontade. Se você quiser logo jogar aquela equação, né? 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre capacitância 1, mais 1 sobre capacitância 2, mais 1 sobre capacitância 3. É só somar os inversos, né? Ah, como é que faz esse negócio mesmo? Esqueci. Matemática básica, tira o MMC, não é isso? Acho que é, Indy, deve ser. Então, tira o MMC, né? Como são múltiplos, o MMC é o maior. Né? 4 por 2 vai dar 2, vai dar 1, vai dar 2, multiplico pelo de cima, multiplico pelo de cima, multiplico pelo de cima. Então você tirou isso, hein? Já aprendi lá no Rosquinha Feliz. Da onde veio? Sei lá. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então vai dar aqui 5 sobre 4. Não é isso? Então, só cuidado, hein? Cuidado. Então, ó. 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 5 sobre 4. Então, se você multiplicar cruzado ou inverter um lado e inverter o outro, a capacitância equivalente vai dar 4 sobre 5. Ou 4 sobre 5, o meu quadro é pequeno, tá, gente? Presta atenção aqui. 4 sobre 5 vai dar 0,8 microfarad. Então, a capacitância equivalente dessa associação toda aqui vai ser 0,8 microfarad. Então, é bem simples, bem tranquilo, basta você lembrar de associação de resistores e inverter. Show? Tranquilo? Energia armazenada pelo capacitor. Pessoal, quando o capacitor está submetido a uma diferença de potencial, esse capacitor vai ser carregado, certo? E vai aparecer um campo elétrico, né, dentro desse capacitor, digamos assim, e esse campo elétrico vai armazenar uma energia potencial elétrica. A gente já viu que capacitância, né, ela é definida pela carga acumulada pelo capacitor, dividido pela diferença de potencial entre as suas placas. Nesse caso aqui, o nosso amigo U. E se a gente multiplicar cruzado, a gente viu que a carga, né, é igual à capacitância vezes a diferença de potencial. Ou seja, desde que a gente não altere, né, no caso do capacitor de placas paralelas, desde que a gente não altere a distância entre eles e nem altere a área deles, a gente pode falar que a capacitância de um capacitor ela é constante. Então, a carga adquirida por esse capacitor ela é diretamente proporcional à diferença de potencial. Ou seja, quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser a carga acumulada. Então a gente tem um gráfico linear, ou seja, quanto maior a DDP, maior vai ser a carga. Show? Galera, a área abaixo dessa curva aqui, ela vai ser numericamente igual à energia armazenada pelo capacitor. Tudo bem? Ou seja, mais uma vez,
A área abaixo dessa curva, ela vai ser numericamente igual à energia armazenada pelo capacitor. E que figura geométrica é essa? Deixa a gente feliz e orgulhoso. Que figura geométrica é essa daqui? É um triângulo. E qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então eu posso falar que a energia acumulada pelo capacitor vai ser igual a carga, né? Esse lado aqui, né? Vezes esse outro lado aqui, no caso base vezes altura, dividido por 2. Tudo bem? Então essa é a equação da energia acumulada pelo capacitor. Lembrando que a energia na unidade do sistema internacional é dado em joules. Essa equação aqui a gente já pode ficar brincando com ela se vocês quiserem. Então, por exemplo, eu sei que carga é C vezes U, ainda posso substituir aqui, ó. Então eu posso ter que energia também pode ser dado por C vezes U ao quadrado dividido por 2, né? Tem muitos professores que brincam, né, o U ao quadrado, mas tudo bem. Então, C vezes U ao quadrado sobre 2. Ou você ainda pode substituir aqui, ó, se você passar esse cara para cá dividindo e descer esse, energia vai ser igual a Q vezes Q. Concorda comigo? Ó? No lugar desse U, eu passei, né, vou botar aqui em cima. No lugar desse U, eu vou jogar o Q sobre C. Só passei esse para cá e desci esse cara aqui, ó. Então vai ficar Q sobre C, como o 2 já está aqui embaixo, 2C. Então aqui a gente tem o Q quadrado sobre 2C. Então está aqui 3 formas diferentes da gente poder calcular a energia acumulada pelo capacitor. Q vezes U sobre 2, o Q quadrado sobre 2 e o Q quadrado sobre 2C. Tá? Vai depender muito da questão que você for analisar. Show de bola? Bom, pessoal, então para a gente encerrar essa aula, né, de capacitores, pelo menos essa aula, vamos falar um pouquinho do processo de carregamento e descarregamento de um capacitor. A matemática envolvida para o processo de carga e descarga de um capacitor é uma matemática um pouco complexa, tá? Ela depende da resolução de uma equação diferencial. Não vou entrar nesse assunto aqui. De repente eu faço mais para frente aí um vídeo um pouco mais aprofundado sobre, né, a resolução dessa equação diferencial. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Imagina que eu tenho um circuito, certo? Onde eu tenho um gerador que me fornece uma diferença de potencial U. Eu tenho um capacitor e uma lâmpada, um LED. Pode ser um flash de uma máquina de tirar retrato, né? Que naquele flash. Se eu ligar a chave, né, no ponto A, o que vai acontecer? A corrente vai fluir e o capacitor vai começar a carregar, certo? Geralmente no ensino médio, nós não analisamos carga e descarga de capacitor. Nós já analisamos ele carregado, tá? Mas existem algumas questões, como eu vou colocar um pouco mais para frente, questões da AFA, da SpaceX, que você precisa pelo menos esse conhecimento para poder resolver a questão, certo? Então, no momento em que o capacitor está carregando, a gente tem uma corrente transitória, certo? Essa corrente não é constante, tudo bem? E no momento em que o capacitor fica carregado, a corrente praticamente ela cessa. É claro que ela diminui gradativamente, mas a gente vai considerar quando o capacitor estiver totalmente carregado, não tem mais corrente elétrica no circuito, ou pelo menos no ramo onde o capacitor faz parte, certo? Então, quando eu ligo a chave em A, existe o carregamento do capacitor. Ele começa a adquirir cargas elétricas. Reparem que a carga ela vai aumentando exponencialmente, não linearmente. Não é uma linha, não é uma reta, não é uma função do primeiro grau. É uma função exponencial, é um crescimento exponencial, até adquirir uma certa carga, certo? E também até adquirir
a diferença de potencial dos terminais do gerador, certo? Então, a função cresce exponencialmente. E depois, a corrente cessa, a carga adquire um valor máximo e a diferença de potencial nos terminais adquire um valor máximo. Beleza, show. Aí vamos supor que quando eu vou tirar minha foto, né? Puf! Botei a chave para cá. Puf! Quando eu boto a chave para cá, o capacitor puf, puf, manda, né? E faz a minha lâmpada acender, meu flash acender. Isso bem rápido, tranquilo? Ou seja, a carga do capacitor, né, vai toda para a lâmpada, né? Tem mais uma vez uma corrente transitória. Tuf! Então, quando eu boto a chave em B, ocorre a descarga do capacitor. E essa descarga é um decaimento exponencial. Também, ó, decai exponencialmente até a carga praticamente zerar num certo tempo. E a mesma coisa acontece com a diferença de potencial, né, nos terminais do capacitor. A diferença de potencial também decai exponencialmente, não linearmente, exponencialmente. Show? Então, não vou mais aprofundar, pelo menos nesse vídeo, só você ter uma ideia de carga e descarga de capacitor. Geralmente, as questões de ensino médio, a gente já analisa o capacitor carregado. E quando o capacitor está carregado, aonde o circuito, né, o ramo, a malha em que ele se encontra, não tem corrente elétrica. Tudo bem? Show de bola? Então, galera, fica a dica. Grande abraço, tá? Papai do céu abençoe cada um de vocês. Até a próxima videoaula com o professor Índio. Tchau, tchau. Beijinho no coração.